Explore o universo da programação Elixir com o podcast Elixir em Foco. As melhores conversas com especialistas da comunidade brasileira em uma jornada funcional e inclusiva pelo mundo do Elixir e da BIM. Olá pessoal, eu sou Adolfo Neto da AutoFPR Curitiba e estou aqui com Hermínio Torres. Olá pessoal. Cristine Guadelupe. Oi gente. Zoe Peçanha. Olá, alquimistas. Meus colegas da equipe do podcast Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Hoje estamos aqui com Lívia Almeida Barbosa. Ela é Senior Backend Engineer 1 na Remote, uma empresa em que trabalham pelo menos 3 de nossos entrevistados, talvez tenha até mais, Bernardo Amorim, Raquel Curioso e Bianca Cesarino. Se vocês olharem lá no nosso arquivo de episódios, vocês vão encontrar. E também pessoas que eu entrevistei em meu outro podcast, o professor Adolfo Neto, na época era em português, agora eu estou fazendo as entrevistas em inglês, a Charlotte Lorelei, que também foi palestrante na Elixir Fortaleza, organizou o Elixir Brasil 2018, e o Juan Brandão, palestrante na Elixir Days, também foi palestrante na Elixir Brasil 2018, e a Lívia é bacharel e mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Nos nossos episódios 30 sobre o Honey Potion e 15 sobre CodeSmells, a gente conversou com pessoas da UFMG. Ela fez ensino técnico integrado em eletrônica no Cefet Minas. Eu sou professor da UTFPR, que era o Cefet Paraná, e o Cefet Minas ele quer virar também, como a gente, o FMG, né? No caso, quer virar UTF, mas ainda não conseguiu. A Lívia é desenvolvedora de software com pelo menos ou aproximadamente 7 anos de experiência, já trabalhou com as linguagens C#, Ruby, JavaScript e hoje trabalha com Elixir. Tudo bem, Lívia? Obrigado por aceitar participar deste episódio do Elixir em Foco. Você tem algo a complementar nesta sua apresentação? Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. E eu acho que não tem muita coisa para complementar, não. Eu geralmente costumo falar que eu fujo um pouco dos estereótipos de programador, porque eu não transformo café em código, eu não gosto muito de café, e eu transformo água em código aqui, tô com uma garrafinha do lado, e eu gosto mais do terminal com o fundo branco e não com o fundo preto, mas eu fui vencida pelo cansaço dos meus olhos e eu uso o terminal com a tela preta agora. Então, acho que basicamente é isso. Eu gosto de praticar alguns esportes. Eu acho que o meu favorito é vôlei. Gosto muito de jogar peladinha de vôlei. E hoje eu estou pregando a palavra do Pilates. Eu acabei de voltar de uma aula do Pilates. Ótimo. Indico todo mundo para fazer um pouquinho. Obrigada, Lívia, pela apresentação. E você poderia falar um pouco para a gente sobre o que é e o que faz a Remote? Bom, a Remote ela é uma empresa, hoje ela é assim, multi-plataforma, multi-produto, então o que eu costumava explicar para as pessoas é que a Remote é uma empresa de RH global. Então, por exemplo, se você é uma empresa lá do Canadá e quer contratar alguém em Portugal, o seu empregado ele vai ser contratado como um trabalhador local, de acordo com todas as legislações e cumprindo todas as regras, né, de acordo com a legislação de Portugal. Então, a Remote ela cuida dessa parte, né, de contratação, de compliance, de acordo com a legislação local, para diversos, acho que mais de 90 países atualmente. E a gente também está com novos produtos aí, que é um job board, que é um quadro, né, de talentos que você pode se cadastrar. Eu acho que a gente também está com alguma funcionalidade de payroll, né, de rodar a folha de pagamento de funcionários, se não me engano. E assim, gente, tem muita coisa acontecendo na Remote, eu não dou conta de ficar, de saber tudo que está acontecendo, tudo de novo que o pessoal lança, porque é muita coisa toda semana. E assim, eu sei um pouco mais da minha bolha, que hoje eu estou no time de Accounting Integrations, que é um time que desenvolve integrações para softwares de contabilidade. Bom, é um pouco disso que eu sei hoje, sabe? Então, a gente tem lá as integrações, a gente tem
produtos que lidam com contractor management, que é tipo gerenciar os PJs, né, que às vezes trabalham para a sua empresa também. Então, não é só trabalhador local, CLT, assim, pessoas que trabalham independente também. Então é isso, no Remote tem aí um monte de produto, faz um monte de coisa. Agora, eu fiquei em dúvida ainda sobre essa questão. Então, por exemplo, vamos dizer que tem uma pessoa que desenvolve Elixir e ela é contratada por uma empresa, digamos, da Alemanha, através da Remote. Ela, olhando aqui no Brasil, ela vai ser uma funcionária CLT da Remote? Ou ela vai ser uma funcionária PJ da empresa da Alemanha, ou nenhuma coisa nem outra? Tá, Se é que você... eu acho que eu entendi mais ou menos. Então, se a empresa que está contratando os serviços da Remote quer contratar aquele empregado como um CLT da Alemanha, ele vai poder contratar como um CLT da Alemanha. E aí, a pessoa. Eu acho que tem diferentes tipos de produto, né? Porque às vezes a Remote ela pode só rodar a folha de pagamento ou só cuidar, por exemplo, da parte de contratação também. Mas, por exemplo, se a Remote estiver cuidando também da parte de contratação, aquela pessoa, né, o CLT da Alemanha, vai estar trabalhando para a entidade da Remote na Alemanha. E aí a Remote que vai cuidar de tudo, né, de pagar, sei lá, impostos e etc., para aquela empregada. E aí depois a empresa X só vai pagar os serviços para a Remote. Mais ou menos isso. Acho que uma pergunta legal de fazer é, tipo, a Remote usa os serviços da Remote para Sim, a contratar gente usa. as outras pessoas? A gente usa o nosso próprio produto para acompanhar, né, nossa folha de pagamento, quando a gente vai pedir folga, marcar férias, a gente usa o nosso próprio software para gerenciar a Remote. E isso é muito bom, né, porque a gente vai sentir na pele as experiências que o nosso usuário, né, tá tendo. Então, né, se tiver algum bug, alguma coisa incomodando, sei lá, um fluxo que tá meio esquisito, a gente vai ter feedback muito mais rápido, porque nós mesmos estamos, né, sendo, sei lá, beta testers do nosso software. Legal, legal. Bacana. Falar em Pilates. Não sei se tu já chegou a ver, eu adoro ver alguns reels no Instagram, o pessoal que é bodybuilder fazendo Pilates e sofrendo muito. É muito engraçado. Sim, eu adoro ver também. Muito bacana. Sim, e como é que a Remote usa Elixir em produção? Bom, hoje, o que eu posso falar? A gente tem um monolitão no nosso back-end, todo em Elixir. E assim, apesar do nosso time de engenharia ser bem grande, tem funcionado muito bem. A gente tem alguns style guides que a gente segue, algumas convenções, né, para o próprio. Para Codebase não virar uma bagunça, né? Então, já tem algumas coisas muito bem estabelecidas eu acho que desde a criação do Remote, que deve ter mais ou menos uns 5 ou 6 anos, se não me engano. E a gente tem seguido essas regras e, assim, o software vai crescendo, a gente vai precisando fazer coisas diferentes, ajustar, às vezes, algum style guide, e isso acontece também. Mas, bom, funciona, é muita gente mexendo no mesmo monolito, a gente acho que não tem muita pretensão de quebrar isso em microserviços. E nós usamos Phoenix como nosso framework, né, web. Tem algumas outras bibliotecas tipo Bun também para processamento. E o nosso front está em React com TypeScript. Até onde eu sei, não mexo muito lá. E é isso, sabe? Então a stack da Remote eu acho que bem isso, sabe? JS, JavaScript no front e Elixir no back-end. Mais ou menos isso. Faz muito sentido, né? Principalmente se você usa o próprio serviço ou expõe esse serviço para outras empresas ou startups usarem o serviço de vocês para fazer tipo contratação local, né, em diferentes regiões ao redor do mundo. Faz muito sentido ter o back-end em APIs, onde o front de vocês consome e outros players possam estar usando os mesmos endpoints.
qual é exatamente, tipo, a sua função hoje, tipo, no seu time, squad, enfim, não sei como é a organização dentro da Remote, mas, tipo, como é mais ou menos o seu dia a dia, né, digamos assim. Tá. Hoje eu tô como Senior 1 na Remote e assim, eu passei a codar um pouco menos, então meu time, inclusive, como eu falei, é o time de Accounting Integrations, então a gente está desenvolvendo integrações com softwares de contabilidade do mercado que já existem. E meu time ele tá espalhado assim pelo mundo, sabe? Eu sou a única pessoa que tá aqui nas Américas e o resto tá tipo na Europa, na Ásia Pacífico ali, sabe? Então eu tenho basicamente a minha manhã de interseção com outras pessoas do meu time, sabe? Então é até às vezes complicado achar um horário porque tipo meu chefe ele tá em Singapura, que é 12 horas aqui na frente, então pra gente fazer o one-on-one ou é bem tarde para ele ou vai ser muito tarde para mim. Mas funciona, sabe? O que eu faço, né? Hoje, tipo, eu, a minha principal, assim, o que eu considero da minha principal função é ajudar a desbloquear os meus colegas. Então, a minha manhã, basicamente, é para colaborar, assim, revisar MR, aprovar o que eu consigo aprovar, responder pergunta. E aí, durante a tarde, geralmente é quando eu tenho tempo para focar em alguma tarefa que eu não dependo muito de outras pessoas, né? Então, eu vou trabalhar em algum card, alguma issue que eu consigo trabalhar, fazer, começar alguma, sei lá, RFC, então algum tipo de decisão que o nosso time precisa ter para fazer uma refatoração, por exemplo. Aí eu tento começar essas discussões e também ajudo um pouco em, sei lá, trabalhos administrativos, assim, de, sei lá, criar issues, né, conversar com outros times que a gente tem dependência. Então, assim, como a gente está construindo integração com software de contabilidade, então a gente consome muito as coisas que o nosso time de billing faz. Então, tipo assim, eu tive que aprender muita coisa sobre esse universo de billing, de pagamento, do que o pessoal da contabilidade fala e faz. Tudo isso, né, junto ao mesmo tempo de ter que construir integrações com os softwares que eles usam. Então, eu tento fazer isso também, né? Tipo, sei lá, às vezes tirar alguma dúvida com o pessoal, porque eles também, né, estão em time zones completamente diferentes. Então, eu tento me desbloquear e desbloquear as pessoas do meu time também. Eu acho que esse é um dos principais focos que eu tento ter hoje. Bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa em relação a a formação do time. No caso, vocês têm as pessoas lá que trabalham no time de contabilidade, e todas elas podem ser uma pessoa de produto ali, que vai estar com esse elo com a parte da engenharia, ou não, ou vocês têm uma pessoas específicas do time de produto, onde vai estar fazendo essa comunicação entre o time de engenharia e o time que está trabalhando ali com essa parte de contabilidade. E outra coisa o quão complexo esse mundo é, né? Porque se você parar para pensar contabilidade em um país já é tão complexo, imagine só tentar sincronizar todas essas complexidades em todos os países que vocês têm atendido, né? Sim, é verdade. Com relação à sua primeira pergunta, né, dos Product Managers, é mais o segundo caso. Então, no meu time, a gente é um time, tipo um squad, talvez com uma formação relativamente comum. Nós temos três, quatro back-ends, um front, a gente não tem muita demanda de front-end para ser desenvolvido, e um design e uma product manager. Então, a gente tem uma PM dedicada e ela que geralmente faz essa ponte com o time de contabilidade, às vezes para esclarecer alguma dúvida, alguma questão. Ela também, às vezes, né, quando a gente precisa coordenar algum tipo de entrega, ela entra em contato com os times de billing para poder, né, saber tipo, o andamento dos projetos. Então, nós temos, né, a nossa PM para nos blindar e também para ajudar a fazer a nossa priorização, né, de tipo, qual integração a gente vai focar nos próximos meses. Então, é isso. E com relação à segunda pergunta, que eu acho que era como que foi, né, aprender
sei lá, essas coisas do universo de billing, foi um aprendizado bem interessante, um pouco desafiador também, porque assim, tem alguns termos que, assim, quando você olha, assim, bate o olho, sei lá, parece não fazer nenhum sentido. E aí você tem que, tipo, olhar, entender muito bem. Não precisa ser muito bem, mas pelo menos, assim, o alto nível dos processos que o pessoal faz para poder desenvolver alguma coisa. E eu acho que a gente não tem, pelo menos o meu time, né, que está só construindo as integrações, a gente não tem tanta dificuldade, eu acho, tipo, tanta customização com relação a países, porque a gente consome muito do que o time de billing já faz. Então, vamos dizer assim, que eles que fazem o trabalho pesado, assim, às vezes de padronizar algum tipo de processo, alguma coisa, e assim, claro que às vezes tem alguma diferençazinha que vai ser bem significativa entre um país ou outro, mas são poucas. Então a gente tenta, sei lá, cobrir o caso que vai atender, sei lá, 80% dos nossos clientes, e aí, se a gente tiver que trabalhar em algum edge case, a gente vai trabalhar, isso aí é claro, mas geralmente o time de billing já vai ter, sei lá, os processos, tudo já um pouco mais redondinho e a gente basicamente consome o que eles produzem ou expõem e fazemos a sincronização com os outros softwares. Boa. Matemática contábil geralmente parece bem magia mesmo. Mas você contou pra gente que por uns 2 anos você desenvolveu ali a API pública da Remote. Eu queria perguntar um pouco mais sobre isso, tipo, não sei se a Remote serve como um SaaS, dependendo para outros clientes, né? No caso, software como serviço, né? Vende o próprio serviço. E também queria perguntar sobre como que Elixir entra nessa parte, né? Como que a Remote depende ou não de Elixir, enfim, se nesse projeto que você trabalhou você estava usando Elixir ou não. Enfim, esse tipo de pergunta, né? Ok. Foi bem legal trabalhar no time que estava desenvolvendo a API pública. Tipo assim, foi de quando eu entrei na empresa, eu entrei como mid-level e assim, acho que um dos períodos que eu aprendi a maior parte das coisas que talvez eu saiba hoje, sabe? Tipo, tudo que eu aprendi sobre design de API pública, né? Sobre autenticação e autorização, segurança, assim, um monte de coisa mesmo. Foi um período muito bacana para mim. E sim, eu acho que a Remote ela funciona mais ou menos como um SaaS, porque a gente, né, justamente expõe essa nossa API para que outras pessoas, para que outras empresas, outros parceiros possam construir integrações com a Remote, né? Então, assim, a gente até fala que a gente tem integrações tipo dos dois lados. Então, por exemplo, o time que eu tô hoje, a gente faz integração tipo da Remote para um parceiro externo e quem quer a gente tem do outro lado também, né? Então, se um parceiro quer construir alguma coisa para sincronizar com a Remote, isso também é possível. Bom, e como que Elixir está nesse meio, né? Eu acho que isso foi bem. Não foi muito uma questão para a gente, porque, né, como eu falei, está tudo dentro do monolito, então a gente já sabia que a gente ia usar Elixir desde o começo. E, bom, a gente vai procurando padrões, né, que já estão bem estabelecidos no mercado, né, tanto para, por exemplo, autenticação, autorização, e nós fomos construindo, né, muita coisa. Eu acho que talvez não sei se tinha muita biblioteca naquela época. Hoje eu sei que a gente usa algumas, mas eu lembro que a gente teve que construir algumas coisas do zero, digamos assim. Tipo, nosso próprio servidor de autenticação, entre aspas. E, bom, foi bem interessante. Foi um desafio bem diferente para mim, sabe? E ainda mais que foi um projeto meio que greenfield. Eu estava assim chegando na empresa e eles estavam começando esse projeto da API pública. Então foi bem bacana ter participado disso desde o começo, sabe? Uma tecnologia que eu acho interessante que a gente
usou e continua usando são JSON schemas, que são, né, especificações de JSON que um JSON uma metadescrição, né? Um JSON que especifica um JSON. E aí a gente usa isso para, por exemplo, expor os dados de contrato, digamos assim, né? Se uma pessoa está usando o Remote para criar um contrato, por exemplo, para o Brasil, ela vai precisar dar algumas informações. São muitas informações, a gente precisa de muitas informações para um contrato aqui no Brasil. Se um parceiro quer criar um contrato lá para Portugal, são informações diferentes. Então, né, como é que a gente é, tem que expor, né, essas informações diferentes para cada tipo de país? Então, para essa parte dessa solução, a gente estava usando JSON schemas e eu sei que, assim, depois que eu saí do time, o pessoal já estava construindo muita coisa em cima disso. Então, se a gente tem uma solução, eu acho que é até open source, a gente tem lá no repositório da Remote OSS, nós temos um pacote a gente tem um pacote NPM que permite que você crie seus próprios formulários, assim, customizados, usando os nossos JSON schemas. Né? Então, assim, a gente expõe, se o parceiro quiser usar o nosso pacote para construir o front-end deles, a gente já, assim, consegue, né, montar um formulário com base nesse JSON schema, e aí o parceiro só, né, faz a customização que ele quiser para colocar a identidade visual. Mas foi foi um outro projeto muito legal que saiu, né, como se fosse tipo como uma consequência, digamos assim, dessa necessidade de ter uma API pública, né? Porque a gente viu a necessidade dos clientes, né, de terem essa ajuda, digamos assim, para poder construir um front-end deles usando os nossos as respostas dos nossos endpoints de uma forma mais fácil, né, mais rápida para eles. Então, o pessoal criou esse pacote aí para ajudar também, né, na utilização da nossa API, que foi muito bacana. Eu não participei da construção deles, eu só, tipo assim, vi acontecendo, mas é uma coisa muito legal também. Então, voltando um pouco sobre essa parte da Remote, né, eu lembro que ela sempre se vendeu e se mostrou assim para o mercado como uma empresa Remote First, né? E uma das coisas que é bem forte lá é essa cultura de trabalho assíncrono, né? Então, como que utilizando essa parte de assincronicidade, né, onde você tem um time onde está em vários fusos horários, como é que vocês organizam as atividades, né? Imagino que as atividades têm que ser bem refinadas, né? A ponto onde todas as pessoas ali consigam dar sequência nela, mas nem sempre é possível identificar situações que podem gerar bloqueios. E aí, quando você precisa alguém, né? Possivelmente alguém de produto que vá resolver tirar esse bloqueio, né, da tua atividade, quando ele está em outro horário diferente. Vocês precisam sincronizar, marcar um horário, então tem algumas situações que precisam ir para o síncrono, né? Essa aí seria a minha pergunta. E a outra coisa sobre isso como é que vocês trabalham, né, nesse assíncrono, mas tem situações que são síncronas, como é que é? Tá bom. Isso realmente acontece muito. Então, assim, vira e mexe a gente tem bloqueio. Nem sempre as tarefas são tão refinadas, tão bem descritas, a ponto de, assim, qualquer pessoa que não tenha contexto conseguir pegar e fazer. Eu acho que, assim, sim, às vezes isso acontece, às vezes não. Então, o que a gente tenta fazer é sempre deixar tudo muito bem documentado. Então, assim, às vezes a tarefa, né, o nosso cardzinho não vai estar com todas as informações, mas a gente vai ter uma página no Notion falando, tipo, quais são nossos objetivos, quais foram as decisões técnicas que foram discutidas, que são as sugestões para resolver aquele problema naquele momento. Então, a gente sempre tem essa cultura de documentar
tudo, sabe? Então, pelo menos ali no time, né, a gente usa o Slack também para poder discutir algumas coisas, às vezes a gente faz huddle, que é, né, conversar pelo Slack mesmo, para tirar alguma dúvida, mas na maior parte do tempo a gente tenta sempre manter as nossas discussões de forma escrita, para que qualquer outra pessoa que venha depois, em algum outro horário, possa pegar o contexto, né, ver o que já foi falado, o que já foi discutido, e poder continuar, né, dar seguimento ao seu trabalho a partir dali. Então, um outro ponto de partida que a gente tem na Remote é o Default to Action, que é tipo, assim, faz, sabe? Acho que é o famoso pede desculpa, mas não pede licença. É uma coisa mais ou menos assim. Então, assim, se você tá ali bloqueado e, assim, não tem ninguém ali para te ajudar, você tem alguma documentação, você tem algum ponto de partida. Então, você escreve, né, quais foram as suas considerações, seus prós, seus contras, e fala assim: olha só, eu estou fazendo desse jeito, tomei essa decisão por causa disso, disso, disso. Eu sei que pode acontecer X, Y, Z, mas tô me desbloqueando, tô fazendo isso porque a gente precisa entregar, sei lá, pronto daqui a 2 semanas, sabe? Então eu acho que isso vai ser o que vai fazer a gente entregar no prazo. E é bem tranquilo, sabe? Eu acho que isso funciona muito bem. O pessoal tende a realmente não deixar muito de lado a parte da documentação, né, e de discussão de ideias, então isso se facilita bastante, é uma coisa que, tipo assim, precisa, né? Precisa ter para o remote funcionar, porque se a gente realmente não tiver as coisas escritas, né, a gente não consegue, né, fazer o nosso trabalho, porque tá todo mundo numa time zone diferente. E assim, uma das a gente tem algumas reuniões síncronas, sim. A única que a gente assim precisa mesmo, que seria bom participar, é o nosso one-on-one com o nosso manager, com o tech lead ou com o engineering manager, que seja. E a gente tem também uma reunião do time, uma por semana, né? Uma weekly. Só que assim, se você não puder participar da weekly, não tem problema também, porque vai estar tudo documentado, tudo que foi falado, todas as questões que as pessoas fizeram e assim, sugestões e etc. Então, você não vai perder muita coisa, sabe? Então, tá tudo bem se não der para ir também. E, bom, assim a gente vai vivendo, assim, às vezes a gente. Eu já vi muita gente perguntando, tipo assim, nossa, é remote first, é super assíncrono, então, tipo, vocês nunca fazem, por exemplo, um pair programming, vocês nunca, tipo, tiram uma dúvida falando com a pessoa, e, não, a gente assim, quando dá e quando precisa, a gente faz. É uma coisa que, assim, a nossa prioridade é tentar, né, tirar as dúvidas primeiro de forma escrita, mas, assim, se a gente perceber que, sei lá, vai ser muito mais fácil você conversar 10 minutos com aquela pessoa para clarear a situação, a gente vai conversar, a gente vai achar um tempo e vai fazer essa reunião síncrona, sabe? Isso não é um problema. E também, né, a questão de fazer pareamento, fazemos também quando, assim, alguém pede ajuda para resolver, para debugar alguma coisa, às vezes tem incidente, e o pessoal simplesmente se junta, sabe? Então, muitas vezes, assim, pode ser que, por exemplo, você vai pedir ajuda para depurar algum problema, algum bug que está acontecendo. Não necessariamente vai ser uma pessoa do seu time que vai estar online naquela hora para te ajudar, mas vai ter alguém, uma boa alma, que vai te ajudar e vai te acompanhar no seu processo de debug ou então de pensamento, sabe? Então, tem muita gente que é muito disposta a ajudar os outros e, nossa, isso ajuda demais. O time, assim, o time de engenharia, acho que de uma forma bem geral, ele demonstra, né, esse que é um dos valores da remote, né? O cuidado, o kindness, que é tipo, que é também demonstrado por essa, que é bem demonstrado por essa situação, vou usar a situação, é bem demonstrada por essa situação de, assim, das pessoas estarem dispostas a ajudar e serem ajudadas também. Lívia, antes da Remote, você trabalhou em outras empresas, como na Saraiva Educação.
Você trabalhou com Elixir lá? O que você aprendeu? O que você tira de aprendizado desse trabalho na Saraiva? Sim, eu também trabalhei com Elixir lá, inclusive um dos últimos projetos que eu trabalhei na Saraiva foi com uma stack bem parecida com a da Remote, o que eu acho que me ajudou demais também no processo seletivo. Lá na Saraiva, eu lembro que quando eu entrei, eu trabalhei mais em alguns projetos Ruby, com Ruby on Rails, e depois é, todos os projetos novos que estavam surgindo, o pessoal já estava tipo, super adotando o Elixir. Então, foi sim numa stack muito parecida. Eu acho que como a minha transição de uma linguagem para outra foi tipo, eu fiz meu primeiro estágio em C Sharp, depois eu consegui um emprego na Saraiva que eu comecei com Ruby on Rails, então tipo, foi de um paradigma de orientação a objeto para outra linguagem que é majoritariamente orientada a objeto. E depois passei do Ruby para o Elixir. Eu acho que esse conhecimento prévio me ajudou muito, sabe? Porque eu lembro que quando eu estava vendo, né, lendo os primeiros, sei lá, Elixir in Action, os primeiros livros de Elixir que muitas pessoas leem enquanto estão aprendendo, eu lembro de pensar assim, nossa, isso aqui é bem parecido com Ruby, nossa, é tipo, o formatinho do arquivo, da linguagem é bem parecido. É um jeito diferente de pensar, mas dá para fazer a mesma coisa no final das contas, sabe? E aí eu acho que tendo um pouco dessa perspectiva de tipo assim, é só um jeito diferente de fazer as coisas, eu acho que me ajudou um pouco a não ficar muito assustada com um paradigma novo, né, de linguagem funcional. E aí, bom, acho que no final das contas é isso mesmo. Agora a gente vai entrar num bloco que é sobre outros assuntos, um pouco menos relacionados a Elixir. E você fez mestrado, Lívia, como a gente conversou antes, lá na UFMG. E a propósito, no mestrado você foi orientada pelo meu conterrâneo, também é lá de Maceió, o professor André Ora. Eu descobri isso na semana passada, lá no Congresso Brasileiro de Software, conversando com o professor Marco Túlio Valente, que eu acho que fez parte da sua banca de mestrado. Uhum. A sua dissertação, que está em inglês, está lá no repositório, a gente deixa o link na descrição, chama Assessing the Migration of Testing Frameworks in the Python Ecosystem. Explica um pouco para a gente esse seu trabalho e se você ter feito esse trabalho ajudou ou atrapalhou na sua carreira? Tá bom. A minha dissertação foi mesmo para analisar repositórios que estavam migrando de um framework de teste para o outro, né? E aí, conversando com o André, a gente viu que existia lá na comunidade, né, de usuários de Python, uma tendência de se migrar do unit test para o PyTest. Então, a minha dissertação foi basicamente para entender isso, né, para descrever isso, para ver, sei lá, dos 100 repositórios de Python com mais estrelas, mais famosos, assim, no GitHub, quais deles que começaram com o unit test ou com PyTest, quais deles já tinham feito uma migração, quais deles ainda estavam migrando, sabe? A gente fez uma análise quantitativa, eu acho que, tipo assim, de quais foram as APIs as APIs, né, dos frameworks de teste que eram mais utilizados, como que estava sendo feita essa migração, né? E a gente também tentou fazer uma parte mais qualitativa, né? A gente tentou rodar uma pesquisa, não teve muitos respondentes, assim, como é o desafio aí de pesquisas qualitativas, mas a gente teve algumas respostas que falaram muito, que deram outros insights, né, sobre as dificuldades, né, de migrar de um framework de software para o outro. E, bom, eu comecei o meu mestrado durante, tipo, no meio da pandemia, eu acho, mais ou menos. Eu saí da graduação falando assim, nossa, não vou fazer mestrado, não. Aí eu paguei língua, claro. E aí veio a pandemia, eu fiquei em casa e
tinha, tipo assim, um pouco mais de tempo livre. E aí eu quis ocupar um pouco minha cabeça e falei assim, quer saber, eu vou fazer um mestrado. E aí a minha intenção era tentar fazer alguma coisa que pudesse me ajudar no mercado também, sabe? Por isso que eu não queria sair muito da área. Eu lembro que uma das minhas opções, né? Eu gosto um pouco da área de IoT, eu fiz curso de eletrônica, eu acho que IoT era uma das minhas opções fortes naquele momento, mas como eu queria alguma coisa que pudesse ser um pouco mais próximo do mercado, eu fui tendendo para a área de engenharia de software. E aí foi quando eu comecei a pesquisar também um pouco sobre o que era pesquisado naquele momento, o que o pessoal estava produzindo, que foi inclusive quando eu achei o podcast do Fronteiras de Engenharia de Software, do Rodolfo. Eu, inclusive, entrei também em contato com o Marco Túlio para saber, tipo, você está aceitando alunos para serem, para serem seus orientandos, mas eu acho que ele estava, não sei se ele não estava aceitando aluno ou se estava, tipo assim, dependia, né, da alocação do programa. E aí eu fui alocada pro André Hora quando eu passei. E aí, assim, ele foi um ótimo orientador, tipo, super pé no chão. Então, assim, tem muitos professores da academia que não gostam muito quando alunos não são de dedicação exclusiva, sabe? E o André era completamente o oposto disso. Tipo assim, ele tinha a noção de que, assim, cara, a gente vai ter alunos que não vão ser de dedicação exclusiva, que vão trabalhar, que às vezes a produtividade vai ser diferente, às vezes o andamento das coisas não vai ser tão rápido assim. Então, assim, foi um alívio muito grande para mim ter um orientador sensato. E, bom, foi. A gente, eu acho que decidiu um pouco sobre o tema, eu acho que com base no pré-projeto que eu tinha escrito, que eu acho que foi um pouco mais voltado para teste, se eu não me engano. Eu lembro que eu queria, assim, no fundo do meu coração, eu queria trabalhar com Elixir, mas eu pensei assim, nossa, é uma coisa tão nova, tão nichada, eu acho que nenhum professor vai querer trabalhar com isso, então eu vou para a área de teste, que é uma outra que eu gosto bastante também. Aí eu entrei e um ano depois eu descobri que o Marco Túlio era do mesmo laboratório que eu e também estava trabalhando com um projeto com o Lucas, né, de CodeSmells em Elixir. Aí eu fiquei tipo, eu deveria ter tentado. Mas assim, gostei de trabalhar com testes também, porque testes é uma coisa que assim, é um assunto que eu gosto muito de conversar sobre. Você falou sobre o curso de eletrônica que você fez, né, que foi no Cefet Minas. Você diria que ele foi determinante ou de alguma forma influenciou a sua decisão de cursar ciência da computação? Eu acho que sim, um pouco. Eu talvez mais pelas pessoas do que pelo curso em si. Eu tive introdução à programação durante esse curso de eletrônica. A gente teve algumas matérias tipo com C, outras que tipo assim a gente tinha que programar em assembly, inclusive tive que fazer as famosas provas, escrever instruções assembly no papel. Enfim, histórias. Mas eu terminei o meu ensino técnico, assim, meio sem saber direito o que eu ia fazer. Porque eu sabia que eu não ia para engenharia elétrica, não estava muito afim. Tinha gente na minha turma que ia fazer direito, que ia fazer, sei lá, algo na área de humanas. E eu via que para mim aquilo também não estava combinando muito. E aí eu lembro que uns dois amigos meus falaram sobre o curso de ciência da computação. Aí eu olhei, fui olhar a ementa, fui olhar tipo, as disciplinas, as áreas de emprego. Aí eu falei assim, quer saber? Vou tentar. E aí tentei, deu certo no final. Numa postagem no LinkedIn, uma pessoa diretora de engenharia ou na Remote, você aparece numa foto com um grupo chamado de Engineering Wolves. A legenda diz que esse grupo é uma comunidade interna da Remote para mulheres e pessoas que se identificam com gênero não binário. E você pode contar um pouco mais dessa iniciativa, enfim, outras iniciativas que a Remote tem para diversidade e inclusão?
O Engineering Wolves, ele é realmente uma iniciativa relativamente recente, que começou aí, deve ter um ano ou então menos, e é realmente, que nem você falou, né, focado em pessoas que se identificam como mulheres ou não binárias ou de grupos é, de minoritários. E a gente tem um canal privado no Slack e nós, assim, como são várias mulheres, pessoas, não homens, é, espalhadas no mundo inteiro, a gente, acho que tinha umas 50 ou 60, se eu não me engano. A gente se separou em grupos menores, assim, de, sei lá, 7, 10 pessoas, para poder ter alguns encontros, ou semanais ou quinzenais, para poder conversar sobre coisas. Então, assim, é mais um espaço seguro que foi criado, às vezes, para as pessoas, sei lá, ventilarem a respeito de alguma situação que tenha acontecido, que possam pedir ajuda sobre alguma, né, situação que está acontecendo, tipo, sei lá, ai, não sei, meu chefe não está me dando muitas tarefas desafiadoras, como é que eu posso falar isso para ele? Ou então, sei lá, tem um feedback mais complicado que eu quero dar para o meu colega, como é que eu posso fazer isso? Porque, né, tem muitas questões, né? A gente nunca sabe como é que vai ser interpretado isso pela outra pessoa, como é que isso vai ouvir. Então, é um espaço onde que a gente tem, que a gente pode pedir ajuda, assim, para qualquer coisa, e também para saber que a gente tá ali, somos poucas, mas estamos presentes. E, bom, não só assim, não é só para conversar sobre coisas, digamos assim, sérias, mas muitas vezes a gente só bate papo, tipo, sei lá, fala do cachorro, fala da vida, e tem esse momento também para criar essa ligação, sabe, de pessoas parecidas com você no seu ambiente de trabalho, que é muito importante, sabe? Então, eu acho que, para mim, por exemplo, eu, na maior parte do tempo, desde quando eu comecei a trabalhar em TI, eu sempre, não sempre, mas na grande maioria das vezes eu era a única mulher do meu time. E assim, a única mulher preta do meu time, sabe? Então, ter esse espaço onde a gente pode ver que tem outras pessoas parecidas com você também trabalhando naquela empresa é super importante. É aquela sensação de pertencimento, né? De que ali Isso, também é o seu lugar. Que exatamente. você, se você pode ocupá-lo porque ele é seu. Aham. Isoi, você tinha perguntado também sobre outras iniciativas, né, de diversidade na empresa. A gente tem outros grupos também de minorias, eu acho que outros. A gente tem o Engineering Wolves, que é para as mulheres de tecnologia, é, tem outros grupos que são para pessoas. é, Esqueci o nome. Tem grupos para mulheres, tem grupos para pessoas que para minorias em geral, a gente não tem um termo muito específico, não é tipo black in tech, mas são pessoas de minorias na empresa. Tem o grupo LGBT, que ia mais lá também, e se eu não me engano, alguma iniciativa para pessoas, não sei o termo correto, é neurodivergente? Acho que sim. Tá, Eu acho que ok. sim. Ok. Então, sim, a gente tem diversos grupos para as pessoas lá dentro que quiserem, né, participar deles. E também durante o processo seletivo a gente tem algumas iniciativas. Então, com alguma frequência as recrutadoras estão postando, gente, a gente tem essa vaga aberta aqui, a gente vai fazer um source-athon, que é tipo, elas pedem referências, tipo assim, só coloca o link aqui das mulheres que tem na sua rede, coloca aqui o link das pessoas que a gente está procurando, às vezes, mais na região da Ásia-Pacífico, porque tem poucas pessoas na região de Ásia-Pacífico. Então,
Eu vejo que tem também algumas iniciativas mais pontuais e mais assim diretas no início do processo de seletivo também, para assim, pelo menos teoricamente aumentar o funil. Eu acho que essa é a intenção, né? E bom, o que eu lembro agora é isso. Muito legal que tem todas essas iniciativas aí. A gente que agora esse podcast faz parte da rede Emílias de Podcasts, que é associado a um programa de extensão chamado Emílias Armação em Bits. Mais especificamente, a gente pensa no Emílias na inclusão e atração e manutenção de mulheres na área da computação, mas a gente está sempre aberto aos diversos tipos de diversidade. E agora eu vou fazer uma pergunta que a gente gosta de fazer aqui para as pessoas, mas hoje eu tenho até um interesse especial, porque eu vou começar essa semana uma disciplina de programação funcional com Elixir. Então não é a disciplina de Elixir, é a disciplina de programação funcional com Elixir. E aí eu lembrei, né, você fez a UFMG, deve ter até uma disciplina lá que tenha programação funcional. Então, na verdade, são duas perguntas, mas a primeira é, você fez uma disciplina que tinha programação funcional, era programação funcional apenas ou era programação funcional e outros paradigmas? A disciplina que eu fiz era mais programação funcional e outros paradigmas também. Eu não tive. Eu acho que tinha uma disciplina optativa, existiu na UFMG uma disciplina optativa para programação funcional, mas ela não foi ofertada durante a minha graduação, então acho que foi só talvez um boato ou uma fake news. Foi com o professor Fernando Quintão Pereira? Foi, eu fiz linguagem de programação com ele, sim. Nossa, definitivamente uma das melhores disciplinas que eu fiz, um dos melhores professores que eu tive. Ele, nossa, explicou as coisas muito bem. Legal. Eu entrevistei ele lá no Fronteiras de Engenharia de Software. Nossa. Eu não lembro se ele estava aqui no episódio que a gente fez com os orientandos dele, mas a gente teve o do Honey Pocho, ele estava aqui? É que ele deixou mais os alunos falarem naquele episódio, né? Mas ele estava aqui. Como a gente disse, o Adolfo conhece todo mundo. Na verdade, é interessante. Eu conheci o professor Fernando Quintão lá no CBSoft 2017. A gente estava no ônibus indo do hotel pro local. Aí ele falou: tô assistindo aqui um curso lá no Coursera do Martin Odersky sobre Scala. Ele todo animado, assim. Um cara muito legal. E ele estava agora também no CBSoft 2024 aqui em Curitiba. A gente conversou bastante. Que massa. Mas aí a pergunta é, ok, eu vou começar essa disciplina que vai ser de introdução à programação funcional usando Elixir. Então, em primeiro lugar, então vai ser um curso de Elixir, até porque ontem eu estava escutando uma palestra onde o Francesco Cesarini falou assim, na verdade ele repetiu uma coisa que o Joe Armstrong, um dos criadores de Erlang, falou. Não faz sentido você meio que ensinar Elixir querendo só falar de funcional, você tem que falar de concorrência. Então, por isso que eu digo, não é de Elixir, é mais programação funcional. Porque eu gosto de Elixir, eu vou colocar Elixir lá como exemplo. Mas aí eu vou falar também um pouco de concorrência. Mas ok, você teve essa experiência na faculdade, você com certeza sabe Python também, outras linguagens, mas baseado nessa sua experiência relativamente recente com o aprender Elixir, o que é que você recomenda? O que é que você lembra? Talvez até coisas que você hoje nem estejam mais disponíveis, mas que você teve contato para aprender Elixir. Entendi. Bom, aí eu vou cavar conhecimento, porque eu acho que tem uns 4 anos, mais ou menos, que eu aprendi. Então, mas vamos lá. Eu acho que uma das coisas... Aí é complicado falar, né? Porque cada pessoa aprende de um jeito diferente. Eu acho que, pra mim, o que funcionou bastante foi a questão da similaridade, né? Então, eu conseguia mais ou menos fazer paralelos com coisas que eu já tinha assimilado previamente, sabe? Então, sei lá, tinha algum conceito novo de Elixir, eu falava tipo, nossa, isso aqui é parecido com não sei o que eu já tinha visto antes. Então, eu acho que isso foi uma das coisas que realmente me ajudou bastante. E, bom, durante. Você mencionou, né, as aulas da disciplina de linguagem de programação. Eu lembro que lá foi sei lá,
maior quantidade de conhecimento novo que eu aprendi durante o semestre. Eu acho que, tipo assim, foram vários pontos diferentes e que nem eu acho que você falou, né? Tipo, a gente não usou só uma linguagem de programação, então às vezes o Fernando colocava algum exemplo em Python, colocava exemplo em Lisp, colocava exemplo em Scala, não sei se teve, mas assim, foram linguagens diferentes durante essa disciplina. Então, acho que ter um pouco desse paralelo de entender que esse conceito funciona desse jeito nessa linguagem, mas a gente pode, né, transferir esse conhecimento para outras que vai ser pelo menos minimamente parecido, eu acho que ajuda bastante também. E uma das coisas que eu usei bastante quando eu estava aprendendo foi, acho que li alguns livros, fiz exercícios no Exercism, IO. Eu acho que agora ele está saindo um pouco de linha, porque o criador dele falou que não está conseguindo mais manter, mas eu acho que ele ainda vai existir, os exercícios vão continuar lá, então acho que vai ser uma ótima oportunidade para as pessoas, né, que querem conhecer, Elixir também, aprender. E bom, eu aprendi tendo que aplicar isso já num projeto do trabalho, né? Então, eu acho que isso também foi um grande motivador, né? De, tipo assim, aprender as coisas e aprender direito, porque eu vou precisar disso no trabalho. Então, teve esse ponto também. Mas eu acho que, assim, resumindo, foram essas as questões que mais me marcaram durante o meu aprendizado de Elixir. Legal que você teve a oportunidade, né, de poder aprender e já É, aplicar no trabalho, que é uma coisa, que exatamente. é um problema que o pessoal reclama lá no Telegram Elixir Brasil, né, no grupo, que às vezes a pessoa aprende Elixir, mas não consegue uma vaga. Você Uhum, já sim. eu, e agora uma pergunta muito rápida, é que tem uma pessoa da Remote, né, que é o Guillaume Duboc, que está fazendo um trabalho, até eu acho que patrocinado pela própria Remote, sobre os tipos baseados em conjuntos no Elixir. Eu acho que ele é doutorando e ele trabalha na Remote. Você conhece? Chegou a ter alguma interação com ele na equipe? Ou, eu acho que não. Você falou que ele é da Remote, talvez a Remote tipo, esteja pagando ele, mas ele não trabalha com o time de engenharia da Ah, Remote. Então, por isso que a gente não tem eu, muita interação, muita interface. eu Eu achava que ele trabalhava lá também. Ele entendi. fazia as duas coisas. A Não. Cristina está dizendo que não. Isso. E aí, assim, eu só ouvi falar do nome dele, assim, eu sei que ele está trabalhando no sistema de tipos, junto com o Valim, junto com os professores, mas também ainda não tive a oportunidade de ler muito profundamente sobre o trabalho dele. Eu sei que já tem vários artigos publicados sobre isso, mas ainda me faltou um pouquinho de tempo para realmente entrar e saber mais a fundo sobre o trabalho dele. Para as pessoas que querem saber mais sobre ti e a Remote, como fazem? Bom, eu sou uma pessoa meio low profile, mas eu tô aí no LinkedIn, Lívia Almeida Barbosa, ou barra Lívia AB. Eu tava no falecido Twitter também como Lívia AB, e eu acho que nas outras redes sociais, no Blue Sky, tô como Lívia AB. E, bom, acho que é isso. Da Remote tem o próprio site da empresa, que é o remote.com. Lá também tem vagas, se vocês tiverem interesse, eu acho que é o remote.com/careers. Dá para achar lá no final da página também. E é isso, qualquer coisa também, acho que estou aí nas redes, mandem mensagens, mandem DMs, se quiserem conversar mais sobre Elixir, testes, vagas no remote, estou à disposição. Muito bom. Então, muito obrigado, Lívia. Eu aproveito esse momento final aqui só para lembrar o pessoal que a gente é patrocinado, na verdade é ajudado, né? A gente tem um stipend da Fundação do Ecossistema de Erlang, que patrocina o software que a gente usa para gravar. É um software muito bom. Hoje deu uns probleminhas quando a gente estava começando, mas é um software em geral muito bom,
E a Fundação do Ecossistema de Erlang, ela está aberta para todo mundo que quiser participar. Dá para participar de graça, dá para participar pagando. Se você tem uma empresa que usa Elixir ou Erlang, você pode participar também e ser um sponsor. E também lá você fica sabendo dos eventos. Então, para você entrar hoje, no dia que a gente está gravando na página da Fundação, você vai ver que está falando lá da Elixir Curitiba, que vai acontecer em 26 de outubro, aqui em Curitiba, obviamente. E é isso. Lívia, você quer deixar uma mensagem final para a comunidade brasileira ou falante de português de Elixir? Eu acho que uma mensagem que pode ser interessante é sempre ajudar quem está começando, ter paciência com as pessoas, porque né, todo mundo teve que começar a aprender alguma coisa de algum jeito. E, bom, vamos tentar voltar com os meetups. Tenho muitas saudades deles, são muito bons. Eu já passou algumas vezes pela minha cabeça de tentar organizar um aqui em BH, mas não sei se vai para frente. E, bom, continuar né, com o trabalho que a gente tem de fomentar a linguagem, fomentar a comunidade. Eu acho que a comunidade ela é muito acolhedora e tem pessoas muito legais participando dela, então né, vamos tentar manter desse jeito, gente. E é isso. Legal. Muito obrigado mais uma vez, Lívia. Um grande abraço. Obrigado também a todas as pessoas que nos escutaram até agora e até o próximo episódio do Elixir em Foco. A Erlang Ecosystem Foundation apoia este podcast financiando o software que utilizamos para gravar os episódios. A Erlang Ecosystem Foundation é uma organização sem fins lucrativos, apoiada por mais de 1.000 membros que abraçam o seu modelo de grupos de trabalho colaborativos e eventos de construção de comunidades. Os membros da Erlang Ecosystem Foundation incluem líderes da indústria que se dedicam a promover o estado da arte para Erlang, Elixir, LFI e outras tecnologias baseadas na BIM. Associe-se! O link está na descrição do episódio e a associação básica é gratuita para indivíduos. Obrigado por escutar mais um episódio do Elixir em Foco. Estamos no Twitter, @Elixir em Foco, e temos um site, elixiremfoco.com. Até o próximo episódio.